No vídeo passado eu falei sobre os Yama de Patanjali e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os Niyama de Patanjali. Então assista primeiro esse vídeo que está aqui nos cards para você entender direitinho sobre o que a gente está falando, ok? Senão, se você não visualizá-lo, você vai ficar perdido. Então visualize o antes desse aqui. Se você já visualizou, então bora para o nosso vídeo. Vamos falar então sobre os Niyama de Patanjali, que são as 5 normas éticas do que se deve fazer, as prescrições éticas. O primeiro niyama, então, é o Sauchan, que é a pureza, limpeza ou purificação em todas as esferas da vida, como o corpo, interna e externamente, da energia, das emoções, da nossa mente e do ambiente à nossa volta. Em relação ao corpo físico, isso pode parecer meio óbvio, né? Mas muita gente não é tão higiênica assim, talvez pela falta de conhecimento. Existe a limpeza externa do corpo através do banho, por exemplo. Mas também existe a limpeza interna do nosso corpo, como por exemplo, escovar os dentes, escovar a língua, purificar os seios nasais, purificar os órgãos internos como o esôfago e o estômago, purificar os órgãos do abdômen, do ventre, responsáveis pelo sistema digestório, o reto e por aí vai. É muito provável que você nem saiba como lavar e limpar essas últimas partes que eu mencionei, certo? Pois é. Dentro da nossa metodologia existem os Kriyas, que são as técnicas de purificação para praticamente todas as mucosas do corpo. Eu vou deixar aqui uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz sobre técnicas de purificação. São alguns apenas, se for comparado com todas as técnicas que tem dentro da nossa metodologia. Ainda dentro do corpo físico, né, da esfera do corpo físico, quando nós nos atentamos ao Sauchan, a limpeza, nós devemos nos atentar ao que colocamos para dentro, né, ao alimento, que pode gerar detritos tóxicos dentro de você. Então isso é extremamente importante, se atentar primeiro ao que você vai colocar para dentro, ao invés de ter que ficar se matando para limpar tudo isso. Então, no caso, é extremamente importante você cuidar da sua alimentação e introduzir períodos de desintoxicação. Mas muito além do físico, nós precisamos nos atentar e purificar o que é mais sutil, mas tão importante quanto. Como, por exemplo, as nossas emoções. Devemos sublimá-las e administrá-las para que elas não fiquem pesadas e também para que elas não nos prejudiquem. Afinal, emoções mal gerenciadas, elas podem causar danos tanto psicológicos, mentais, quanto também físicos. Então, nós devemos ter cuidado com o que sentimos e principalmente como lidamos com o que sentimos. A forma como a gente reage aos estímulos diversos e aos desafios da vida. E no plano mental é a mesma coisa. Devemos ter muito cuidado com o que pensamos, ou com a forma que pensamos, ou o que assistimos na TV, nas redes sociais, através dos amigos e etc. A gente tem que ser bem seletivo nesses processos do que a gente vem trazendo de informação para a nossa mente. Todos os dias nós somos bombardeados com uma quantidade enorme de informação inútil, pensamentos ruins e na maioria das vezes sobre coisas que nem existem, ilusões do dia a dia. É extremamente importante promover a limpeza da mente. Através da meditação, por exemplo, que produz essa limpeza da mente ao obter a parada do pensamento, e através do filtro que a gente coloca, né, daquilo que a gente consome no dia a dia, renunciando coisas que não nos agrega ou nos fazem mal. Sauchan nos ensina também a manter limpo e agradável o ambiente onde nós estamos, a nossa casa, o nosso local de trabalho, a casa dos outros, os outros locais ou instituição que visitamos, o nosso local de prática e etc. Além de manter o lugar limpo, é uma forma perfeita de cuidar do local. Demonstrar carinho, atenção e gratidão, criando uma realidade maravilhosa no ambiente onde você está. E como consequência, tudo fica melhor. As suas relações, as suas atividades e tudo mais que você faz ali dentro desse determinado local que você cuida. Você cria uma atmosfera maravilhosa. Nosso segundo niyama é Santosha. Santosha é o contentamento, a alegria ou a satisfação. Uma das melhores virtudes que existem
é ser uma pessoa contente com o que se é e com o que se tem. Santosha é estar completamente satisfeito e contente, tanto com o nosso mundo externo quanto o nosso mundo interno também. É deixar de lado todos aqueles desejos superficiais, hedonistas que nós não precisamos e ser gratos pelo que somos. Quando nós dominamos essa arte do contentamento, a gente consegue desenvolver o poder de nos mantermos tranquilos, em paz e satisfeitos, mesmo em momentos difíceis, momentos intensos e delicados da vida. Quando nós cultivamos o contentamento, nós nos adaptamos com facilidade e isso faz com que você diminua a intensidade do medo em você. Você se torna uma pessoa mais corajosa, poderosa e dona do seu próprio futuro. E isso enriquece também o aprendizado e elimina o estresse gerado pela necessidade de adaptação, de reação e adaptação. O contentamento é autogerado e não depende de nada nem de ninguém. E é fonte inesgotável de sabedoria. Santosha é uma escolha e não um sentimento. Por isso que ele está em oposição à felicidade. E como tal, nós não estamos sujeitos aos seus caprichos de um sentimento, né? Às consequências de um sentimento, já que o contentamento é uma escolha. Santosha definitivamente deve ser praticado em todas as áreas da nossa vida. É algo que requer prática e paciência, porque tem um efeito acumulativo e quanto mais você treina, cada vez mais fica melhor. A meditação é um treinamento perfeito de contentamento e contemplação do momento presente da forma que é, sem tirar nem pôr. Você ama essa realidade do jeito exatamente do jeito que ela é. Nada é capaz de tirar a sua sanidade e a sua leveza para aquele que tem Santosha bem desenvolvido dentro de si. Nem a guerra, nem a morte de um parente, nem nada. Na nossa cultura atual, a gente busca satisfazer desejos superficiais um atrás do outro incessantemente, né? Isso nunca para. O consumo e o estímulo às riquezas faz a gente sempre buscar esses desejos superficiais e a gente sempre se mostra descontente e, como consequência, frustrados na vida. E além da frustração, isso gera tristeza e acaba fazendo com que nós sejamos muito sentimentalistas demais. Por isso que Sauchan vem antes de Santosha, porque nós precisamos eliminar tudo aquilo que nos intoxica para que a gente possa de fato desenvolver essa sensação de contentamento e sermos contentes e facilmente adaptáveis em qualquer realidade, ao invés de ficar sofrendo com todos os processos que acontecem. Mesmo em fase de injúria ou de prisão, a gente deve preservar o Santosha, porque é ele que vai nos dar a chave para a nossa liberdade existencial. E ele também é a saída de todos os nossos problemas. Quando a gente acha que está um problema muito forte, muito intenso na nossa vida, estimule esse contentamento. Procure observar-se e sempre quando você perceber que você está insatisfeito, procure transformar isso, procure trazer à tona todas as coisas que te traz uma sensação de gratidão real, né? Isso ajuda nesse processo de gerar mais contentamento e satisfação. Não importa o quanto essa insatisfação que você está sentindo é ruim. Simplesmente aceite e ame essa coisa, esse fato, esse acontecimento exatamente do jeito que ele é. Quando você faz isso, você transcende esse impulso instintivo e isso te liberta, faz você ser muito mais feliz e poderoso. Basta manter a disciplina e a perseverança para você se manter nesse caminho. Mesmo quando algum parente falece, quando a gente termina um relacionamento, quando nós somos demitidos, quando falhamos em algum objetivo ou quando estamos doentes. E é possível estimular tudo isso que eu falei até aqui, através das técnicas também. Mas atenção a uma coisa muito importante. Cuidado para não confundir conformismo com contentamento. Estar feliz com as situações é diferente de aceitá-las. E os momentos ruins da vida, nós sabemos que são passageiros, que a gente consegue dar uma solução e, em todos os casos, eles servem de aprendizado. Essa é a melhor forma de lidar com essas coisas ruins, entre aspas, que acontecem na nossa vida. Terceiro niyama, tapas, autossuperação.
Após a limpeza, a purificação e o contentamento, devemos aplicar sempre autossuperação. Dessa forma, seguimos em frente na nossa evolução pessoal, ao invés de ficarmos estagnados onde estávamos. Dentre outras coisas, tapas também significa calor, força de vontade. É o ímpeto de evoluir, de crescer e desenvolver-se. Devemos observar sempre um esforço sobre nós mesmos para nos aperfeiçoarmos e não cairmos na inércia. Esse esforço está inserido em todas as áreas da nossa vida, deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida e implica em uma atenção constante para que possamos melhorar sempre, uma constante evolução. Tapas nos ensina a superar os nossos próprios limites, a quebrar as nossas barreiras, nossas imperfeições ou medos. Se algo está desconfortável e é gerado estresse, é porque a gente está num processo, num momento de transição de um lugar para o outro. É um processo poderoso de autodescoberta e de autoconhecimento. Observe diariamente a sua disciplina e a sua constância no desenvolvimento dos seus objetivos. Sua prática, sua alimentação, os seus estudos, relacionamentos, emoções e principalmente a forma como você reage aos diversos estímulos da sua vida. É ir além dos limites colocados por outras pessoas ou pela percepção ilusória da realidade. Mas, atenção, a autossuperação não deve induzir ao fanatismo, repressão ou alienação, mas sim ao cultivo de humildade, polidez e disciplina. Busque sempre superar-se e aprimorar-se. Quarto Nyama, Swadhyaya, que é o autoestudo. Após todos esses processos que eu falei nesse vídeo e no vídeo anterior, nós precisamos desenvolver uma autoanálise constante, a fim de ir polindo e aperfeiçoando o que precisa ser aprimorado. E se levarmos em consideração que a meta da nossa prática é o autoconhecimento pleno, Swadhyaya é fundamental. Nós conseguimos nos observar através da prática, através de leitura, através de estudos, através da escrita, através das relações interpessoais ou através de qualquer outro processo que nos faça olhar para dentro, que nos faça desenvolver essa autoanálise. Para algumas pessoas, isso vai acontecer através da escrita, para outras através da arte, da música, da pintura e por aí vai. O ideal é que você descubra uma forma de desenvolver esse autoestudo, esse processo mais íntimo e introspectivo. O mais importante aqui é você ter a intenção genuína de desenvolver essa reflexão profunda e imparcial sobre como você age, pensa e sente, gerando assim maior inteligência intrapessoal. Dessa forma, qualquer atividade pode ser usada como atividade de autoestudo, como um processo de autoestudo. Contar com a visão e a opinião de outras pessoas, pessoas próximas de você, também é uma ótima forma de contribuir para esse processo, porque muitas vezes as pessoas veem coisas ou veem você de uma forma que você não enxerga. Nesse sentido, um professor ou um mentor é fundamental, assim como a ajuda de pessoas que convivem com você. O processo de autoestudo deve ser preservado principalmente em momentos difíceis na vida, que é quando justamente somos colocados à prova. A prática constante do Swadhyaya nos mostra com muita clareza todas as nossas facilidades, as nossas capacidades, mas também nos mostra todas as nossas dificuldades e tudo aquilo que a gente precisa melhorar, os nossos medos, os nossos padrões de comportamentos, os nossos receios, as nossas dificuldades, os nossos traumas. Por isso que o processo de autoconhecimento muitas vezes não é algo simples e leve e em algum momento desse seu processo acaba sendo doloroso, porque você precisa cutucar algumas feridas que são muito expostas, né? São muito delicadas. E justamente para não ter que lidar com esses demônios, que muita gente, quando chega nesse momento, tira o pé do acelerador desse processo evolutivo ou até mesmo abdica de continuar nesse processo profundo de autoconhecimento. Então, eu preciso que você entenda que o processo de autoconhecimento não é simples e muitas vezes ele é sim doloroso, mas essa prática é fundamental para aqueles que querem eliminar esses traumas que impedem
o processo evolutivo de acontecer. Veja tudo isso como uma ótima oportunidade que você tem para aprender a transcender essas suas dificuldades, esses seus problemas para ser uma pessoa melhor. Para que isso de fato aconteça, você precisa aceitar o que vier para que isso seja parte desse processo de autoestudo. Negar essa etapa desse desenvolvimento pessoal seria como tapar o sol com a peneira, né? Em algum momento da vida a gente tem que aprender a lidar com essas situações e com esses problemas internos profundos, por bem ou por mal, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem os seus demônios. E eu acho isso sensacional, porque isso nos faz amadurecer, né? Então, o autoestudo constante é desafiador, porém fundamental. Não existe avanço se não olharmos para dentro de forma nua e crua como nós exatamente somos. Dessa forma, a gente consegue se libertar dos grilhões que nos impedem de evoluir. Quinto e último niyama de Patanjali, a nossa 10ª norma ética de Patanjali é o Ishvara Pranidhana, ou autoentrega, o famoso entrega na mão de Deus, seja lá o que Deus quiser. É quando você se entrega de corpo e alma a um determinado objetivo, a uma tarefa, faz tudo o que precisava fazer e quando não tem mais o que fazer, quando chega na hora H, seja o que Deus quiser, né? Vamos lá, deixa acontecer naturalmente. Sempre quando você coloca muita atenção a algo, esse algo exige mais frouxidão, mais um relaxamento para que as coisas possam acontecer naturalmente. Se você fica bitolado o tempo inteiro martelando a mesma coisa, talvez você se estresse muito e aquilo não vai acontecer do jeito que você gostaria. Então precisa desse relaxamento, né, para que o equilíbrio se estabeleça. O sentido desse contexto pode ser entendido como aceitação ou diminuição das expectativas, um alinhamento maior com a realidade. Isso nos ensina muito a querer muito alguma coisa, né, de verdade, fazer tudo para aquilo, mas ao mesmo tempo deve deixar as coisas acontecerem, sem querer controlar, principalmente o que é incontrolável, no sentido de que não adianta sofrer com o que não pode ser alterado. Muitas vezes nós geramos muitas expectativas e essas expectativas acabam nos frustrando. E esse sentimento de frustração é na verdade um empecilho na nossa vida. Então o Ishvara Pranidhana se torna um verdadeiro aliado nesses processos, porque ele serve como um amigo ali que, seja lá o que acontecer, é isso aí, você tem esse contentamento, você consegue lidar com isso de uma forma leve. É a consciência tranquila após ter feito de tudo, é abrir mão da neurose e a necessidade por controle. É também um ato de coragem e relaxar e ter confiança de seguir um curso que não era o esperado, não era o que você desejava. E nos ensina também a lidar com momentos de vulnerabilidade, em detrimento à sensação de controle que estamos acostumados. A mania de controle nada mais é do que insegurança. Então, tudo isso é uma lição de humildade e autoestima. E aquele que consegue utilizar isso plenamente, consegue consequentemente desfrutar mais da vida. Dentro de um contexto religioso que não é o nosso, Ishvara Pranidhana também consiste em entregar-se a Deus, a acreditar, a ter fé. Muito bem, esses foram os niyama e com o vídeo anterior são os yama e niyama de Patanjali. Os 10 conceitos éticos, a base comportamental para qualquer praticante, para todo aquele que busca desenvolver-se. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para conversarmos. Deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, toca no sininho para ativar as notificações, lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos e lembre-se que o objetivo aqui é trazer as normas éticas de uma metodologia antiga, tá? Baseada em um processo de monastério, de desenvolvimento pessoal muito antigo. A ideia aqui não é impor regras de condutas, lembrando que você é livre para optar a escolher o caminho que você quiser. Então aproveita tudo isso daqui e pensa algumas coisas interessantes que você achou para introduzir na sua vida. Afinal, tudo isso daqui vai trazer para você várias ferramentas para você ter uma vida melhor e trilhar um caminho mais profundo de desenvolvimento pessoal e expansão de consciência, já que o nosso norte é o Samadhi, o estado de hiperconsciência e mega lucidez. E lembrando, não tem nada a ver com mandamentos religiosos, tá? Nada a ver. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.